Meus queridos, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui no canal, tá? Diferentemente das análises de ativos que a gente faz aqui, dessa vez eu vou trazer uma análise de uma carteira que um inscrito me mandou, tá? Então, assim, já deixa o like aí e se inscreve para que eu possa trazer mais análise dessas carteiras para vocês verem e também para vocês aprenderem com as carteiras dos outros. E eu também peço, se você quiser, já entra no meu Instagram e manda uma mensagem para mim se você quiser que eu analise a sua carteira também, tá certo? Então, assim, eu já deixei aqui na tela para vocês verem. E, além de deixar na tela, como a gente pode ver, eu também deixo aqui nos comentários e na descrição dos vídeos, tá? Olha só, esse aqui é um vídeo que eu postei e eu deixo logo ele aqui na descrição do vídeo, tá? Então, aqui é só você clicar que você vai cair diretamente no meu Instagram que eu criei aqui para a gente poder falar sobre investimentos, tá certo? Então, já começando aqui, como a gente vai analisar a carteira de um inscrito, eu trouxe pra gente o relato dele, beleza? Que é o seguinte, olha só o que ele disse pra gente. Meu nome é Juliano, tenho 34 anos e confesso que só comecei a investir de fato há pouco tempo. Durante vários anos, minha zona de conforto era 100% a renda fixa. Ou seja, tudo que ele colocava era simplesmente na renda fixa. Eu simplesmente não me arriscava em nada além disso. No entanto, decidi mudar de postura e comecei a estudar sobre fundos imobiliários e ações. Esse aprendizado abriu minha mente para benefícios desses ativos, especialmente pela isenção de imposto nos dividendos e pela possibilidade de uma valorização patrimonial mais robusta ao longo do tempo. Por isso, comecei a investir neles há 2 anos. Hoje, minha carteira ela tem um foco único e inegociável: gerar renda passiva, tá? Então a gente vê aqui, na verdade, que a carteira dele é uma carteira focada em dividendos, tá? Não estou buscando aquela valorização gigantesca. O que eu quero, na verdade, é um fluxo de caixa mensal. E como a gente sabe, o que é que pode, né, trazer aqui um fluxo de caixa mensal para nossa carteira é os fundos imobiliários e algumas ações ali perenes, que pagam várias vezes ao ano. Então vamos lá. O meu plano é ir reinvestindo esses proventos para acelerar o processo e alcançar a minha meta principal: me aposentar daqui a 16 anos, quando eu completar 50 anos de idade. Para fazer essa engrenagem girar, consigo investir em média R$ 1.000 por mês. E eu acho que aqui nesse parênteses que ele colocou, esse às vezes, deve ser que às vezes ele consegue investir isso, às vezes não, tá? Eu presumo que seja isso, tá? A mensagem não chegou completa aqui. Mas no mais, essa é a mensagem dele, é a história dele, tá? Então a gente aqui já passa para analisar a carteira dele, beleza? Então vamos lá. Bem, aqui vocês já podem estar olhando aí para a carteira dele, tá? Então aqui a gente já tem algumas coisas para falar. A gente pode ver que a rentabilidade nos últimos 12 meses dele já passa de 15%. E uma rentabilidade total de 25,5%, tá? A gente vê aqui que tem um patrimônio de aproximadamente R$ 20.000, né? E tá condizente de fato com o que ele disse, né? Que investe ali há aproximadamente 2 anos, com R$ 1.000 por mês. Então a gente tá vendo que de fato é uma média em torno disso, tá? Que ele falou. A gente pode ver que o lucro total está quase de R$ 2.000, só que nesse caso, como ele mesmo disse, né, a carteira ela é focada em recebimento de dividendos, em fluxo de caixa mensal. Então a gente vê que ele recebeu de dividendos praticamente quase tudo aqui desse lucro, tá? Foi praticamente R$ 1.400 só de dividendos. E se a gente for analisar aqui a carteira desde o começo, olha só que ele falou praticamente há 2 anos, nem tem muito como colocar 5, porque ela começou aqui em outubro de 2024, tá? Então vejamos bem, ali no primeiro mês foi investido R$ 314, no segundo aqui 670, aí aqui já começou a passar de R$ 1.000. E aqui os aportes eles foram só aumentando com o passar do tempo, tá? Outra coisa que chama a atenção é que ela é uma carteira composta simplesmente por fundos imobiliários e ações, né? E assim, uma carteira composta só por esses 2 tipos de ativo realmente é aquele propósito que ele está procurando de fluxo de caixa. Porque hoje aqui no Brasil, as ações dos fundos imobiliários são os maiores pagadores de dividendo, principalmente os fundos imobiliários, que é o que a gente pode ver que está em maior posição aqui na carteira dele. Então, presumo eu que, como ele quer se aposentar daqui a 16 anos, ele vai priorizar mais fundos imobiliários do que ações, do jeito que está aqui na carteira. Mas, mais do que isso, eu acho, na verdade, que talvez ele nem inclua algum ativo internacional, tá? Porque os ativos internacionais, eles não têm essa característica de dar muitos dividendos como a gente vê aqui no Brasil. Então, assim, a gente vê, na verdade, que é uma carteira ok, né? A gente pode ver pela rentabilidade que muito possivelmente os ativos escolhidos para estarem nessa carteira são ativos muito bons, e é o que a gente vai começar a ver a partir de agora, tá? A gente pode ver aqui que ele tem no total 26 ativos na carteira. Para essa quantidade de patrimônio, eu diria que são muitos ativos, tá? Só que assim, entendo eu que ele pode ter escolhido esses ativos quando eles estavam em oportunidade e é nesses ativos que ele pretende aportar nos próximos anos, tá?
Porque assim, apesar da carteira ter muitos ativos agora, o que é que pode acontecer? Ele ter visto alguma oportunidade naquele ativo naquele momento e foi se aproveitando um pouquinho com base naquele dinheiro que ele tinha no momento para aporte. Porque assim, não adianta você ter 4, 5 ações na carteira ou 5 fundos imobiliários na carteira por conta de uma quantidade menor de dinheiro. Por quê? Apesar de você precisar ter uma diversificação com base no patrimônio que você tem, outra coisa que a gente também tem que analisar é a oportunidade de mercado. E às vezes, se você tiver 5 fundos imobiliários ou 5 ações, pode ser que aqueles ativos que você tenha na carteira não estejam em oportunidade. E aí o que é que você vai fazer? Você vai procurar outros ativos que estejam em oportunidade para que a sua carteira ela consiga se valorizar mais. Então vamos lá. Já passando aqui para as ações, o que é que a gente tem? A gente já começa aqui com Banco do Brasil Seguridade, rapaz. Essa é uma das minhas ações favoritas, tá? Inclusive também é minha maior posição nas ações. A gente vê aqui que tem 38 unidades e com preço médio de R$ 33,61. Cara, baita preço médio, tá? Diga-se de passagem. A gente vê que uma variação aqui de 24% quase e uma valorização de quase R$ 300. E cara, na minha visão isso é sensacional. E se a gente for olhar ainda para a rentabilidade, que junta a variação mais os dividendos, tem uma variação de 42%. Ou seja, a gente vê que, na verdade, essa é uma posição na carteira que, muito possivelmente, ele gosta muito de ter por conta do quê? O que é que a gente sabe sobre Banco do Brasil Seguridade? Paga ótimos dividendos, tá? Inclusive, eu acho que esse ano vai chegar a uns 13% se a gente for olhar para esse preço médio. E também porque é uma empresa estável, tá? A gente sabe que Banco do Brasil Seguridade é praticamente, assim, na minha visão, é uma das melhores seguradoras que a gente tem, porque, assim, ela é focada muito no quesito de seguro do agro. Ok, é algo que deixa a gente com o pé atrás. Só que se a gente for olhar para o operacional da empresa, a gente vê que ela está o tempo todo ganhando dinheiro, seja com a Selic alta ou com a Selic baixa. Por quê? A BB Seguridade, ela ganha dinheiro com a Selic alta porque tem muito dinheiro no caixa que está rendendo. E se a Selic estiver baixa, ela ganha muito dinheiro quando está emitindo novos seguros. Então a gente vê que a BB Seguridade é uma empresa que a todo momento ela consegue ter aquele fluxo de caixa que de certa forma é previsível. A gente vê também que está ocupando aqui 7% da carteira, quase 8%. Isso aqui já se torna um pouquinho mais alarmante porque a depender do balanceamento que a pessoa procura na carteira, isso aqui já pode ser uma quantidade elevada de participação na carteira, tá? Mas eu, particularmente, eu gosto de sempre fazer o dobro ou metade. Por exemplo, eu me sinto confortável se a empresa ela tiver 5%. Então, se ela chegar até 10%, ok, essa é a minha banda de desbalanceamento, tá? Então, vamos lá. Já passando aqui para nossa segunda empresa, a gente tem a MAHLE Metal Leve, que também é uma ótima empresa aqui, tá? Ela é do setor automobilístico e tudo mais, ela tem aquela parte de fabricação das peças para os carros. E assim, apesar das pessoas terem muita preocupação hoje com questão dos carros elétricos e tudo mais, a empresa ela já está se adaptando ali de certa forma, além de que também ela fabrica peças não só para carros novos, mas também para carros usados e antigos. Então, a todo tempo, tem carro querendo ali trocar de peça, assim como tem carros sendo fabricados. E além disso, não é só para carros também, né? Existe uma gama de automóveis e tudo mais que precisam das peças da MAHLE. Mas vamos lá, passando aqui um pouquinho mais rápido sobre o que é que a gente tem. Tá com a variação um pouquinho negativa, só que a rentabilidade ainda está 20% positivo, que é muito bom. E assim, a gente vê aqui que ocupa 3% da carteira, quase 4%. Então até que dá para aumentar um pouquinho a posição nela. E a gente também poderia aproveitar essa oportunidade que ela tá, porque no preço que ela está atualmente, olha só, vou mostrar aqui para vocês, que ela está em uma ótima oportunidade. Olha só aqui o preço teto que eu tenho para ela, tá? Com relação ao fluxo de caixa. E se a gente for olhar com relação aos dividendos, ó, vou mostrar aqui para vocês. Com relação aos dividendos que ela tem a pagar, eu tenho uma margem ainda de 20% aqui, ó. Ou seja, além da margem de fluxo de caixa livre, ela tá com uma margem enorme para dividendos também. E é que eu peço nela 8%, né? Porque ela é uma small cap, então eu exijo um pouco mais de dividendo justamente por conta do risco também. Então vamos lá. Voltando aqui, a gente tem como terceira posição Itaúsa, tá? Que também tá num bom preço médio, mas podia ser um pouquinho menor. Talvez não seja por conta de quando ele aportou na carteira, beleza? Mas ainda assim a gente pode ver que tem uma variação aqui de 20% positivo e a rentabilidade está em 73%. Cara, até então eu só tô vendo ativos bons aqui na carteira, tá? Participação aqui de 3% e tudo mais, né? Tirando o BB Seguridade, a gente pode ver que os outros ativos, eles têm uma participação bem parecida até, né? Então aqui falando um pouquinho da Itaúsa, a gente sabe que a Itaúsa, ela é uma holding, né? Que tem várias empresas dentro dela. A gente sabe que tem Itaú, Alpargatas e tudo mais.
Então, ela, querendo ou não, é uma empresa que traz uma certa estabilidade e um lucro previsível pelo fato de que a gente sabe quais são as empresas que estão nela e sabe a qualidade das empresas que estão lá. E é importante ressaltar também que ela é majoritariamente composta pelo Itaú, beleza? Então, acho que no mais é isso sobre Itaúsa. Passando aqui para a CEMIG, tá? Eu vou acelerar um pouquinho para também não ficar tão massivo. CEMIG é uma empresa de energia, aqui ela tá com 60% de cotas, tá? Preço médio aqui de 10,78, tá? Um excelente preço médio aqui para a CEMIG, tá? Inclusive, ainda hoje ela está em oportunidade, como a gente pode ver aqui, olha só. Se eu mostrar aqui para vocês os meus preços médios, os meus preços tetos, aliás, a gente vê que CEMIG está com 20% de margem com base no fluxo de caixa livre. Então, assim, a gente vê que tem uma boa posição aqui, tá? Pode ir aumentando aos poucos, já nesse preço que tá agora. E a gente vê que tem uma variação um pouco menor, né? Muito possivelmente porque essa deve ser uma posição mais recente na carteira, talvez, alguma coisa desse tipo, tá? Mas enfim, já passando aqui para a próxima, a gente tem Banco do Brasil, com 32 unidades, tá? Um preço médio bem razoável para a situação que a gente está vivendo hoje. Muito possivelmente ela aportou em um momento em que Banco do Brasil tinha resultados melhores e foi abaixando o preço médio. E aqui a gente vê que, na verdade, é uma das poucas empresas que tem uma variação negativa, né? Tirando aqui Leve 3, né? Malha Metal Leve e Klabin. Isso porque a gente sabe que o Banco do Brasil está passando por uma situação bem complicada no momento, mas que tende a melhorar para o futuro. Rentabilidade também um pouquinho negativa, mas ok, para o longo prazo. Isso aqui não vai afetar tanto a carteira dele, tá? Mas enfim, passando aqui para a Petrobras, a gente vê que ele está com um preço médio excelente. Então a gente vê que tem uma variação muito grande justamente por conta desse preço médio aqui que ele começou a aportar. E cara, Petrobras, esse preço aqui tinha uma margem absurda. A gente pode ver que compõe aqui 3% da carteira praticamente. Então também é uma posição que não é tão relevante quanto o Banco do Brasil, mas querendo ou não faz parte ali da diversificação da carteira e tá em uma posição aqui muito boa com relação aos outros, né? Então a gente vê que os ativos dele têm ali proporções mais parecidas, tá? Tirando o Banco do Brasil Seguridade, que ele deve ter aproveitado muito a última oportunidade que teve. A gente tem Klabin, né? A gente já sabe que é uma ação de papel e celulose e tudo mais. Aqui ela passa de 100 unidades, tá? Um preço médio aí de 3,51, tá? Um preço médio razoável porque ela entrega, tá? Não é um preço médio tão bom, mas também não é tão ruim. Só que se a gente for pensar no longo prazo, né, que ainda tem aí 16 anos para ele se aposentar, então o Klabin tá em um preço muito bom porque no futuro ela só tende a melhorar. Próxima ação a gente tem Vale na carteira, né? Uma empresa aí de minérios, tá? Que é uma empresa muito boa na minha visão e o preço médio dele é muito bom aqui para essa empresa, tá? Inclusive é menor do que o meu preço médio. E ele então aproveitou de muita oportunidade. Então, já querendo dizer aqui, rapaz, você tem um excelente estudo, tá? Porque essas opções de ação que você escolheu e os preços médios que você tem mostra que você tem um grande conhecimento sobre as ações que você escolheu para sua carteira. E aí, aqui a gente pode passar aqui para a próxima, que é a VEG, que se a gente for ver, na carteira dele é a única empresa que não paga dividendos. Então é aquilo, possivelmente a carteira dele está dividida em 90% previdenciária, por assim dizer, e 10% crescimento, para que não seja uma carteira que só pague dividendos também, tá? A gente tem Taesa, que é outra empresa de energia, com um preço médio aqui de 33 em 34, um ótimo preço médio também. Pena que é uma posição pequena na carteira, tá? Mas Taesa é uma ótima empresa. Passando aqui também para a Sanepar, é uma empresa de saneamento que eu tenho na minha carteira. Aumentei a posição nela, inclusive, esses últimos tempos, tá? Até gravei um vídeo no canal falando sobre. Mas a gente pode ver aqui que o preço médio dele é 5,20, tá? Não é um preço ruim comparado aos que a gente tem hoje, já que hoje ainda assim apresenta uma leve margem, mas ainda assim a gente pode ver que é um bom preço médio. E por fim a gente tem Caixa Seguridade, tá? A Caixa Seguridade aqui é a menor posição na carteira, com apenas 3 ações, o preço médio é até que bom, tá? Pena que tem pouca posição na carteira também, porque querendo ou não é uma excelente empresa e traz uma ótima diversificação, porque apesar de ser do setor de seguro, junto com o Banco do Brasil Seguridade, são setores diferentes, porque a Caixa Seguridade, ela foca mais em seguros habitacionais, diferentemente do Banco do Brasil Seguridade, que foca em seguros do agro. Beleza, aqui a gente encerra a parte de ações e a gente vai para os fundos imobiliários. A gente vê que ele tem mais fundos imobiliários do que ações, tá? E não só pelo preço, mas pela quantidade de ativos também. Então vamos já analisar. Eu gosto muito de fundos imobiliários, tá? E já tô gostando aqui dessa carteira que ele apresentou pra gente, tá? A gente vai começar aqui. GGRC, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores fundos que a gente tem na bolsa hoje com relação a risco-retorno, pelo fato de que tem uma gestão muito transparente, tem feito ótimas movimentações na carteira, tem conseguido entregar um ótimo lucro para o cotista, tá? Hoje o fundo ele tá pagando mais de 1% ao mês, sendo um fundo de tijolo e de logística, tá? Já passando aqui para a segunda posição, a gente tem o GARI 11, que é um fundo de renda urbana. Aqui a gente pode ver, né, já voltando aqui um pouquinho, a gente vê que a variação da carteira tá um pouco negativa, mas a rentabilidade tá absurdamente boa. Mas enfim, GARI 11 é um fundo de renda urbana. A gente vê que o preço médio
médio aqui tá um pouquinho acima do que ele tá hoje, né, sendo cotado aí pelo mercado, mas querendo ou não, esse preço que ele comprou também não é ruim, tá? É um preço bom. E eu creio que ele deve estar abaixando o preço médio aqui, tá? Se a gente for olhar as últimas compras, muito possivelmente ele tá comprando Gary. Então vamos lá. Variação aqui é uma rentabilidade boa também, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar é que aqui o GGRC ele já ocupa mais de 15% da carteira e já começa a ficar um pouco preocupante. Então aqui eu já diria para parar o aporte nele e começar a diversificar um pouco mais. Igualmente ao Gary, tá? Que já passou de 10% da carteira. Não sei como é a banda de desbalanceamento que ele usa, mas para mim já estaria um pouco desconfortável, apesar de serem oportunidades. Então a gente passa aqui para o XPLG, tem 16 cotas, tá? A 97,55. É um preço razoável e hoje está sendo cotado no mercado a mais ou menos R$ 90, então também está em oportunidade. Muito possivelmente deve estar fazendo aporte, né? Porque cabe ainda margem na carteira. E como o próprio nome já diz, o XPLG é de logística, beleza? Próximo aqui é a HGLG, é um dos melhores fundos da bolsa que a gente tem, tá? O maior fundo de tijolo que a gente tem. Aqui ele tem 9 cotas a um preço de R$ 154,56. É um ótimo preço se a gente for olhar com relação ao patrimonial do HGLG, tá? Então assim, não tem muito o que falar sobre esse fundo, né? Ele tá também levemente descontado hoje, mas a gente já entra aqui no próximo fundo falando do LVBI. Por quê? O LVBI ele vai ser incorporado pelo HGLG. Então aqui a gente consegue ver que ele já está aproveitando dessa oportunidade. Por quê? Aos preços atuais, o LVBI ele está sendo um pouco melhor do que comprar diretamente o HGLG. E se você fizer um cálculo de uma relação de troca, você consegue ter um lucro maior comprando diretamente LVBI do que diretamente HGLG, tá? E a proporção de troca é mais ou menos 2 LVBI para 1 HGLG, a depender da quantidade de cotas que você tem também, tá? Porque, salvo engano, a relação de troca do LVBI com HGLG é de 0,72. Então, cada HGLG vale 0,72 LVBI. Tá? Então aí você faz a relação de troca aí e vê se compensa você comprar a parte dele. Compõe aqui 5% da carteira, tá ok. Aí o próximo que a gente tem o BTLG, que também é um fundo de logística, tá muito bom, igualmente o HGLG. Possui 7 cotas, um preço médio aqui de R$ 100,50 aproximadamente. Tem bastante margem na carteira, né? É possível aproveitar agora que ele deu uma quedinha, porque aí a gente consegue aproveitar que ele aumentou o PVP dele para R$ 107 e a gente aproveita que ele tá com esse desconto, porque ver o BTLG abaixo do PVP de 1 é muito difícil, tá? Aí aqui a gente começa aqui os fundos de papel, a gente tem aqui o KNSC, com 71 cotas, o KNSC ele é um fundo middle high grade, ou seja, é um fundo de papel relativamente bem seguro, a gente vê que a rentabilidade dele é muito boa aqui. Aí o próximo a gente tem como HGCR e tal, a HGCR é um fundo também gerido ali pela Pátria, tá? E ele também é de papel, só que ele já é mais high grade, e apesar dele ter poucas cotas, a gente vê que representa bastante no patrimônio, porque ele já é um fundo de base 100, tá? Diferentemente aqui do KNSC, que é um fundo de base 10. Próximo fundo a gente tem o BTCI, que inclusive eu só tenho um vídeo no canal esses dias fazendo aporte nele, tá? Porque eu enxergo ele como uma oportunidade. Então se você quiser saber o porquê que ele tá descontado e o porquê que eu enxergo como oportunidade, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para vocês irem lá, tá? Aqui ele tá com um preço médio aqui de R$ 9,01, que é muito bom. É um fundo que também tá pagando mais de 1% ao mês, tá? E ocupa uma posição aqui pequena da carteira e pode sim ter a posição aumentada para que seja aproveitada essa oportunidade que tá tendo no momento, tá? Aqui o próximo a gente tem como KNCR, que na minha visão é o melhor fundo de papel que a gente tem hoje, tá? Inclusive ele é o maior fundo de papel que a gente tem na bolsa. Tá com preço médio aqui de R$ 101,67, que é um ótimo preço médio pro KNCR que nunca cai, cara. É impressionante, eu quero mais fazer aporte nele e ele não cai. Mas enfim, se a gente passar pro próximo, a gente já começa a ver aqui um fundozinho de shopping, rapaz, tava faltando na carteira, tá? A gente vê aqui que ele tem o XPML, tá? Que hoje, na minha visão, é o melhor fundo de shopping que a gente tem. Tá com 5 cotinhas só e tudo mais, com um preço médio muito bom aqui de R$ 100. E é isso, né? Acho que não tem muito o que falar dele, né? Ele paga um yield ali de aproximadamente 10, 11%, né? Os preços que tá hoje. Próximo fundo, MXRF11, o queridinho da bolsa, né? Ele aí é o maior fundo de papel que a gente tem hoje na bolsa no sentido dos cotistas, tá? Porque esse fundo ele conta hoje com mais não, né? Com praticamente 1,5 milhão de cotistas. Ele tem aqui uma posição de 49 cotas, tá? Uma posição pequena. Isso eu acho que porque ele tá aproveitando aqui as outras oportunidades que tem na carteira, tá? Porque também o MXRF11, assim como o KNCR
DCR, KNSC e tudo mais, eles estão acima do PVP, tá? Acima do VP de 1. Então já não é tão interessante olhar para eles e sim passar a olhar para o BTCI que tá com desconto ali de 10, 11% no dia que eu tô gravando o vídeo. Passando para o próximo, a gente tem o REC-R, tá? Com 5 cotas, a um preço médio de R$ 79,07, muito bom, tá? O REC-R, ele já é um fundo middle risk, ou seja, ele é um fundo ali que tem aquele risco balanceado, ele nem é tão seguro, mas também não é tão arriscado. E é por isso que ele paga uma rentabilidade hoje aproximadamente, eu acho que ele de 1,13% ao mês, alguma coisa assim. E por fim a gente tem o HSML, né, com uma posiçãozinha só. Acho que ele comprou para aproveitar a oportunidade, tá? Porque teve uma época aí que esse fundo chegou a esse preço de R$ 72. Hoje ele tá sendo cotado, acho que é uns 85, tá? Mas no mais, esses são os fundos, tá? Eu vejo que tem uma diversificação bem grande com relação à logística, renda urbana, shopping, e a gente também tem papel. E dentre os papéis, a gente vê que tem uma variação também entre fundos de CDI e fundos de IPCA, que é muito bom. Então ele consegue ter uma variação, uma rentabilidade na carteira muito boa, justamente por conta dessa diversificação. Então aqui a gente vai passar para analisar a rentabilidade da carteira, tá? A gente pode ver aqui que se a gente colocar desde o início, a gente pode ver que teve um momento aqui que estava ganhando bastante do CDI, tá? Só que com as quedas recentes que os fundos imobiliários e as ações deram, ela chegou aqui a igualar ao CDI, tá? Mas assim, isso quer dizer que é ruim? Não. Só quer dizer que a carteira tá passando por um momentozinho aqui mais turbulento, sendo que no futuro tem tudo para essa carteira ter uma rentabilidade bem acima da média, como ela já vinha mostrando aqui, beleza? Então aqui a gente pode ver que a maioria dos meses aqui foi positiva. Primeiro ano ali, ela chegou com rentabilidade negativa de 3,5, mas olha só, quando a gente chega para o segundo ano, a gente vê que ela já teve uma rentabilidade aqui positiva de quase 23%. E aí aqui a gente já chega para o nosso ano atual, que a gente está aqui em 2026, e a gente vê que a variação aqui, a rentabilidade está em quase 6%, tá? O que está dando aí um retorno de praticamente, eu acho que uns 0,8,5%, 0,9% ao mês, anualizado, tá? E para a gente finalizar, a gente vai dar uma analisada aqui nos proventos, tá? Porque como a gente sabe, ele disse que a própria carteira dele é focada em dividendos porque ele prefere esse fluxo de caixa mensal, tá? Então aqui a gente vê que se a gente for colocar aqui nos recebidos e futuros, a gente vê que já recebeu um total de R$ 1.444. A gente vê que, muito possivelmente, o mês com maior dividendo foi aqui em 2026 já, tá? E sendo esse mês aqui de março, tá? Com R$ 156, beleza? E a gente analisando aqui, a gente vê que ele tem crescido bastante com relação ao fluxo de caixa mensal, que é justamente o que ele quer, tá? Teve esse mês aqui com R$ 156 e o último mês agora de julho foi R$ 130,07, o que mostra que desde o começo da carteira dele vem com uma crescente aqui no fluxo de caixa mensal, que é justamente o que ele quer, né? Então eu acho que ele tá seguindo o propósito dele, ele tá conseguindo cumprir ali com a meta e com certeza daqui a 16 anos, que é quando ele quer se aposentar, vai estar ali com um dinheiro enorme, tá? Vai estar entrando ali no caixa dele por mês, praticamente aí, sei lá, vai estar aí com mais de R$ 1 milhão na conta, quase certeza, tá? Daqui a 16 anos. E enfim, por que que eu acho isso também? Se a gente voltar aqui pro resumo, a gente vê que o total de dividendos recebidos foi 1.379, sendo que nos últimos 12 meses foi 1.190. Então a gente vê aqui o poder dos juros compostos e o poder que essa bola de neve tem para fazer aqui com a nossa carteira. Então a gente vê que quanto mais a pessoa investe, quanto mais dinheiro ela tem, mais dinheiro ela também consegue receber. Mas, meus queridos, eu acho que no mais a carteira é isso, tá? Eu não sei se é assim que se faz uma análise de carteira. Se vocês tiverem alguma dica, alguma coisa aí, já deixa nos comentários. E se você quiser que eu analise a sua carteira também, é só mandar no Instagram que tá aqui na descrição, tá? Você manda lá um direct pra mim, manda o link da sua carteira e eu já gravo um vídeo aqui pra analisar, beleza? Então, se você gostou aqui desse vídeo, já deixa o like também, compartilha para aquele amigo que gosta de ver essas análises de carteira e comparar com a sua e tudo mais. E já se inscreve aí também para fortalecer o canal, porque isso ajuda demais aqui no reconhecimento e você me honra justamente por eu trazer aqui essas análises, não só de carteira, mas também de fundos imobiliários e ações e tudo mais, porque querendo ou não, dá um trabalho de juntar todos os documentos, todas as informações e tudo mais, então eu só preciso que você se inscreva em troca disso, tá? Mas no mais é isso, que Papai do Céu abençoe muito vocês e até o próximo vídeo que será excepcional.